Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao diário de gravação do Fábio Fox. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Respira fundo, feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: o que você realmente sabe sobre o poder que você carrega dentro de você? A gente cresceu ouvindo que a realidade é como uma pedra, firme, imóvel. Mas e se não for? E se tudo isso for só uma ideia que nos ensinaram a aceitar? Pensa comigo. E se o verdadeiro segredo para transformar sua vida estiver sendo guardado, trancado a sete chaves, por gerações? A ideia de que seus pensamentos criam a realidade não é fantasia, é ciência e prática juntas. É o tipo de compreensão que, uma vez alcançada, não dá mais para ser ignorada. Hoje, eu quero, junto com você no Diário do Fábio Fox, abrir essa porta, entender como suas intenções, palavras, emoções moldam tudo ao seu redor. E preste atenção, porque essas verdades ficaram escondidas de você. Agora imagina descobrir que a sua mente é a ferramenta mais poderosa do universo. Sério. Ao alinhar o que você sente e pensa com o que você faz, você pode literalmente mudar o jogo da tua vida. E a resposta para isso é tão simples quanto poderosa. Você se torna imparável. E talvez seja por isso que, por tanto tempo, tentaram te manter na ignorância. E aqui está o ponto-chave. Esse poder de co-criar não é exclusividade de alguém especial. É seu por direito, é nosso por direito. Mas como toda grande força, ele vem com um baita desafio, responsabilidade. Dá um frio na barriga, eu sei. Porque quando você entende o que é capaz de fazer, não dá mais para jogar a culpa em ninguém. E aí eu te pergunto, você está pronto, pronta para encarar a verdade que com toda certeza vai virar sua vida de cabeça para baixo? Pronto para romper com as correntes invisíveis que limitam o que você realmente é? E depois que você abrir essa porta, não tem volta. Quero que você descubra o que realmente significa co-criar a sua realidade. E a jornada vale cada segundo, cada pensamento seu como uma semente. Você joga essa semente no solo fértil do universo e aí, surpresa, algumas crescem e viram árvores gigantes, cheias de sombra e frutas para você desfrutar. As outras viram ervas daninhas, sugando a energia de tudo ao redor e causando estrago. Os seus pensamentos têm o poder de criar ou destruir a sua realidade. Mas como exatamente isso funciona? Desde que o mundo é mundo, as tradições espirituais já sabiam disso. No Hermetismo, por exemplo, existe o princípio do mentalismo, que basicamente diz: o universo é mental. Tudo começa na mente. E sabe o que é mais incrível? A ciência moderna está começando a chegar nesse mesmo lugar. A física quântica, por exemplo, mostra que o observador, você, eu, nós, influenciamos o comportamento das partículas, traduzindo, a realidade reage à nossa consciência. Mas calma, é só papo de laboratório. Vários autores e cientistas mostraram que pensamentos bem direcionados têm um impacto absurdo na vida. Neville Goddard, inclusive, diz em seus livros que a imaginação é o próprio poder divino em ação. Ele não brinca quando diz isso. Quando nós visualizamos algo com toda a força, com todo o poder, aquilo toma forma, porque pensamentos são energia, e energia atrai mais energia na mesma frequência. Sentimentos como amor, gratidão, otimismo cria um campo energético que atrai coisas boas, já o medo, raiva, pessimismo, esses puxam padrões destrutivos para perto de nós. Agora, aqui vem um ponto mais curioso. A maioria de nós usamos esse poder no modo automático, geralmente de forma errada. Sabe aquelas frases que ficam rodando na sua cabeça, tipo, ah, nunca tenho dinheiro, nada dá certo para mim, sou azarado. Elas funcionam como feitiço, só que negativo. Elas travam a sua vida num ciclo de escassez e fracasso. E se você trocar como eu sou capaz, eu acredito em mim, as oportunidades vêm até mim, portas que você nem sabia que existiam passam a se abrir. E no fim das contas, a pergunta que fica é: que tipo de semente você anda plantando? O objetivo é você viver uma vida extraordinária. E eu tenho uma pergunta: por que que você não está vivendo uma vida extraordinária? A resposta, infelizmente, não é tão simples assim. Nossa mente é controlada por forças invisíveis. Desde pequenos somos moldados por sistemas que nos ensinam
pensar pequeno, a buscar validação fora de nós. É como se o solo onde a gente joga a semente estivesse contaminado e fica difícil crescer algo grande em terreno poluído. Agora, faça o exercício. Se cada pensamento seu fosse como uma vibração que você emana e volta, só que amplificada. Olhe bem para a sua vida hoje. Você está satisfeito com os frutos que está colhendo? Calma. Essa pergunta não é para te jogar no buraco do pessimismo. Eu quero te fazer um convite, um lembrete de que você tem o poder de começar de novo e de novo e de novo, agora, e plantar sementes mais fortes, mais saudáveis, mais alinhadas com aquilo que você realmente quer. E aqui vai uma provocação que acontece quando essas ideias deixam de ser teoria e começam a mexer com as verdades que a gente foi condicionado a ignorar. Será que quem entende como esse jogo funciona prefere que você continue sem saber? Afinal, conhecimento é poder, e poder é liberdade. Mas nem todo mundo está disposto a compartilhar. E a pergunta que fica é: você está disposta a romper esse ciclo? Porque no final das contas, é sempre sobre isso. Ter coragem de cultivar e buscar a vida que você merece. Cultivar boas sementes, sementes que vão gerar resultados frutíferos, produtivos para a tua vida. Imagina, o mundo onde todo mundo entende que o pensamento tem poder de moldar a realidade, onde cada pessoa sabe de verdade que a abundância não é um privilégio reservado a uns poucos, mas uma lei universal, acessível a qualquer um que se alinhe com ela. Dá para sentir a força disso. Esse seria um mundo cheio de gente livre, empoderada e principalmente impossível de controlar. Talvez seja justamente aqui que mora o mistério. Talvez esse seja o motivo de esse conhecimento ter sido mantido nas sombras por tanto tempo. Se olharmos para trás, vamos perceber que a história está cheia de exemplos e ensinamentos poderosos que foram guardados às sete chaves. Os mistérios de Eleusis na Grécia Antiga, os participantes passavam por experiências de renascimento espiritual, mas saíam de lá com um pacto de silêncio eterno. No Egito, o famoso Livro dos Mortos, um guia espiritual para a vida após a morte, só estava disponível para a elite religiosa da época. O argumento oficial que eles tinham era proteger o conhecimento de ser mal usado. Mas será que era só isso? Ou será que era uma forma de garantir que o povo continuasse dependente das estruturas de poder? E não para por aí. Na Idade Média, os alquimistas escondiam os ensinamentos em simbologias intrincadas, quase como um quebra-cabeça. Quem olhasse sem preparo não via nada além de charadas confusas. Mas por quê? Diziam que era para evitar que o conhecimento caísse em mãos erradas, mas isso também criava uma barreira bem clara. De um lado, os iniciados, do outro, os leigos. Um padrão que foi se repetindo ao longo dos séculos. Agora pensa comigo, por que esconderam o poder da mente? A resposta para muitos estudiosos é até óbvia: controle. Uma população que entende que pode cocriar sua realidade não se deixa manipular por medo ou pela ideia de escassez. Ao longo da história, governos e instituições religiosas floresceram, mantendo as massas presas a crenças limitantes. Você já sabe por quê. Pessoas despertas não se acomodam em gaiola de controle. Elas nascem para voar, não para se moldar. O mais irônico aqui é que esse poder sempre esteve à disposição, escancarado para quem tivesse olhos para ver. Escritos antigos e modernos exaltam o poder das palavras. O Evangelho de João, por exemplo, está escrito: no princípio era o Verbo, ou seja, a fala, o pensamento consciente. É o ponto de partida de tudo, mas a grande maioria de nós nunca foi ensinada a usar essa força de uma forma intencional. Então fica a reflexão. O que você está criando com seus pensamentos e palavras? Porque, queira ou não, o universo está sempre ouvindo. O acesso restrito a esse conhecimento ao longo da história também ajudou a sustentar hierarquias e reforçar o elitismo espiritual. Quem dominava esses princípios tinha em mãos mais do que poder material. Eles controlavam a narrativa da época. O conceito de segredo em si se tornava uma ferramenta de status, consolidando a autoridade de quem sabia e deixando todo o resto no escuro. Mas, antes de julgar, é justo dizer que nem sempre esses segredos foram guardados por motivos egoístas. Algumas tradições defendem que certos conhecimentos só deveriam ser compartilhados com quem estivesse realmente preparado, emocionalmente, espiritualmente e também moral. A ideia é simples.
Sem maturidade, a cocriação consciente pode sair pela culatra. Imagina alguém brincando com técnicas de visualização, manipulação energética sem responsabilidade. O desequilíbrio que isso pode causar não é brincadeira. Mas aqui vem a grande questão: quem decide quem está pronto? Essa dúvida atravessa gerações e continua sem uma resposta definitiva. Sabemos com certeza é que os tempos mudaram. Hoje, o acesso a esse tipo de ensinamento que eu estou te trazendo está mais aberto do que nunca. A internet, livros, comunidades de autoconhecimento, está tudo aí ao alcance de um clique. Só que essa liberdade vem com um desafio. Como garantir que esse conhecimento seja usado com ética? Como evitar que caia nas mãos de quem só busca egoísmo, dinheiro, se perde em livros? E assim, o mistério persiste, levantando mais perguntas do que respostas. Mas tem uma que não dá para ignorar. O que que acontece quando ciência e espiritualidade começam a se encontrar de verdade? Será que finalmente estamos perto de construir uma ponte sólida entre o visível e o invisível? Entre o material e o imaterial? Talvez não tenhamos todas as respostas agora, mas já temos uma coisa clara: a busca está apenas começando. E se você caiu nesse vídeo, não foi à toa, não é em vão. Por séculos, a ciência e a espiritualidade foram tratadas como dois lados de uma moeda que nunca se encontravam. Era como se uma negasse a outra, incapazes de coexistir. Mas a era moderna está mudando esse jogo. Estamos vendo a ciência começar a tocar os mistérios que tradições espirituais já proclamavam há milhares de anos. E agora surge uma pergunta provocadora: será que finalmente estamos entendendo que o invisível é tão real quanto o visível? A física quântica, por exemplo, está quebrando fronteiras. Esse campo revolucionário nos mostra que a simples presença de um observador pode influenciar o comportamento de partículas subatômicas. O famoso experimento da dupla fenda mostrou que partículas de luz podem se comportar como pontas, e isso depende de quem está observando. O que isso quer dizer? Que, de alguma forma, a nossa consciência interfere no terceiro da realidade. Dá até um frio na espinha de falar disso. E não para por aí. A neurociência moderna também está jogando luz sobre algo que soa como quase espiritual: o poder dos pensamentos e palavras. Estudos já comprovam que repetir afirmações positivas pode criar novas conexões no cérebro, reprogramando padrões mentais. Por outro lado, pensamentos negativos ativam áreas ligadas ao estresse e à ansiedade, criando um ciclo difícil de ser rompido. Não é exatamente isso que os antigos já diziam sobre o poder das palavras, que criamos realidade. E a ciência só está confirmando que sempre esteve por aí. Sabe ainda o que é mais incrível? Algumas práticas espirituais, como o hermetismo, os ensinamentos do hinduísmo, já falavam sobre isso muito antes de termos laboratórios ou microscópios. O princípio do mentalismo hermético diz que o universo é mental. A lei do karma nos ensina sobre causa e efeito, algo que ressoa muito com o que a ciência moderna começa a entender. Os nossos pensamentos e ações moldam nossas experiências. Outro ponto é que ciência e espiritualidade se encontram na conexão entre emoções e saúde física. A psicologia positiva, a medicina psicossomática já mostram que emoções e amor têm efeitos biológicos reais e fortalecem o sistema imunológico, reduzindo a pressão arterial e promovendo um bem-estar. E os antigos já sabiam disso muito antes de nós. Por isso que rituais de meditação, oração, meditação, e sempre aliviam a mente, o corpo e o espírito. E no final das contas, parece que estamos apenas redescobrindo o que sempre esteve lá. A ciência, pouco a pouco, está se aproximando de algo muito maior, algo que as tradições espirituais já sabiam instintivamente, que tudo está conectado, do visível ao invisível, do material ao imaterial. Mas essa ponte entre ciência e espiritualidade não é só feita de luz e revelações, também tem seus perigos. Práticas poderosas como a visualização ou a manipulação energética muitas vezes são algo mal compreendido ou usado de forma rasa. É fácil cair no consumismo espiritual, aquela busca por resultado rápido, enquanto se ignora o trabalho interno profundo que realmente faz a diferença. O problema, sem essa base sólida, o efeito é passageiro e o potencial transformador dessas técnicas acaba se perdendo. O exemplo claro disso
é o fenômeno da lei da atração, que ganhou o mundo com livros e filmes como O Segredo. Embora tenha se popularizado com conceitos, gerou também expectativas irreais. Muita gente acreditou que só pensar positivo seria o suficiente para mudar a vida. Mas aqui está a pegadinha. Não basta pensar, é preciso alinhar emoções, intenções e ações de forma consistente. Sem isso, tudo vira uma promessa vazia. É aqui que a ciência pode fazer a diferença, elevando a seriedade e a consistência dessas práticas de um jeito que conecta e faz sentido. Então, a grande questão é como usar essas ferramentas sem perder de vista sua profundidade? Como evitar que elas virem apenas truques bonitos, mas sem substância? A resposta pode estar no equilíbrio. Quando combinamos o que a ciência nos oferece com a sabedoria das tradições espirituais, criamos uma base mais sólida que sustenta práticas conscientes e verdadeiramente transformadoras. Estamos vivendo um momento único. A ciência está validando coisas que por muito tempo foram chamadas de misticismo. Mas isso também nos coloca diante de um desafio. Será que estamos prontos para usar esse poder com sabedoria? Ou corremos o risco de repetir os mesmos erros, conhecimento apenas para benefícios individuais e superficiais? Por fim, o convite para você refletir o quanto você está disposto a se aprofundar e realmente transformar não só a sua realidade, mas também a maneira como você se relaciona com ela. Porque, no fundo, o verdadeiro poder não está no que aprendemos, mas em como decidimos usar o que sabemos. Decidir usar e como usar faz toda a diferença. E com grande poder vem uma responsabilidade ainda maior. Essa frase, que já virou clichê, carrega uma verdade que não dá para ignorar, especialmente quando falamos sobre o poder de cocriar a realidade. Entender que pensamentos, palavras e intenções moldam o mundo ao nosso redor. Ao mesmo tempo, é libertador e também assustador. Afinal, o mesmo poder que pode transformar vidas também pode ser usado para manipular, controlar e criar ilusões perigosas. A história está cheia de exemplos disso. Quantas vezes o conhecimento sobre leis universais foi distorcido e usado como ferramenta de dominação? Governos, religiões, sociedades secretas, todos eles monopolizaram ensinamentos espirituais para consolidar o poder. Pense no uso do medo para o controle. Quantas instituições não pregaram punições eternas, outros dogmas, para evitar que as pessoas tenham seu poder criativo mental? O conhecimento deixa de ser uma chave para a liberdade e vira uma arma para manter as massas submissas. E hoje, a situação não mudou tanto assim. O boom de livros, cursos, promessas sobre a lei da atração trouxe benefícios inegáveis. Muita gente foi despertada para o poder do pensamento positivo, mas também criou um mercado saturado de soluções fáceis e ilusões rápidas. Quantas pessoas se encantaram com a ideia de riqueza instantânea só para acabar frustradas ou se culpando por não manifestar aquilo que desejavam? Sem ética e profundidade, ferramentas espirituais podem virar armadilhas emocionais e psicológicas. E tem mais. A busca desenfreada por poder muitas vezes faz se desconectar do propósito maior. Quando o foco da cocriação é apenas o ego, seja para ganhar mais dinheiro, status, poder ou controle sobre os outros, a essência dessa prática se perde. Tradições antigas sempre ensinaram que o equilíbrio entre o individual e o coletivo, entre o material e o espiritual, é essencial. Ignorar essa interdependência pode causar desequilíbrios profundos, tanto dentro quanto fora de você. Quer ver um exemplo prático? Imagina alguém usando a visualização para alcançar sucesso, mas fazendo isso às custas de manipular ou explorar os outros. Pode até ser que essa pessoa tenha conquistas imateriais temporários, mas o custo disso seria a desarmonia interna e externa também. Gera impactos, por isso que várias tradições alertam a cocriação inconsciente de forma irresponsável gera não só caos pessoal, mas também desequilíbrio coletivo. Até a ciência, como a psicologia, já percebeu os perigos de algo chamado positividade tóxica. Fica obcecado em pensar positivo, ignorando os desafios e as sombras internas. Isso cria uma desconexão com a realidade. Encarar emoções como medo ou raiva de forma saudável é tão importante quanto cultivar otimismo. As tradições espirituais sempre souberam disso. O autoconhecimento profundo é a base de qualquer transformação real. Outro ponto importante
é o impacto de popularizar essas práticas sem orientação adequada. Sim, democratizar conhecimento espiritual é essencial para ser um homem humano evolutivo, mas não dá para ignorar os desafios éticos. Será que todo mundo está preparado para lidar com o poder que esse conhecimento confere? A prática da cocriação exige maturidade emocional, autorreflexão e, acima de tudo, uma intenção aliada com o bem coletivo. E talvez a maior armadilha do poder espiritual esteja na sua promessa de facilidade. Quem nunca ouviu alguém dizer que basta pensar positivo para ter tudo o que deseja? Mas a verdade é que transformar pensamentos em realidade exige disciplina, paciência e um alinhamento bem profundo com valores que realmente importam. Não é mágica, é trabalho interno. Então, o que resta? O que podemos aprender com tudo isso? Talvez a resposta esteja no equilíbrio. Entender que o verdadeiro poder não está só em conquistar algo para si, mas em usar esse conhecimento para construir a vida de outras pessoas em harmonia, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Mas a grande pergunta continua ecoando: como podemos despertar nosso potencial de forma consciente, alinhada a um propósito maior, ajudando o coletivo? A resposta não é ter todas as respostas, mas caminhar com atenção, integridade e conexão. E o grande segredo é trabalhar pela humanidade, é fazer com que os outros cresçam, com que os outros desenvolvam. Abra os olhos, perceba que você não é mais refém da circunstância, não é alguém que só reage, é o arquiteto da sua própria existência. Esse é o convite da cocriação consciente, despertar o potencial que, apesar de esquecido por muitos, sempre esteve aí dentro de você. Mas por onde você vai começar? O mais importante é você saber usar esse poder de forma alinhada para um propósito maior. O primeiro passo é entender que co-criar a realidade não é apenas fechar os olhos e visualizar algo que você quer. Vai muito além de desejos superficiais. É sobre se conectar de verdade com as suas intenções, alinhar pensamentos, palavras e ações. Pense como afinar um instrumento musical. Se as cordas não estiverem em harmonia, a melodia sai distorcida. O mesmo é válido para a sua vida. Meditação, visualização, orações e afirmações são ferramentas poderosas para ajustar essa sintonia. Mas atenção, isso não é mágica instantânea, é disciplina, paciência e, acima de tudo, consistência. Despertar esse potencial também exige coragem para olhar para dentro. Carl Jung chamou isso de individuação, o processo de integrar todas as partes de quem somos, inclusive aquelas que a gente ignora as sombras, e é preciso encarar os medos, questionar as crenças limitantes. Essas mortes simbólicas que tantas tradições esotéricas mencionam são passos fundamentais para o renascimento de uma consciência mais elevada. Sim, é desconfortável, mas também libertador, e aqui está algo essencial. O poder de criar a realidade não é o ponto final. Ele não existe apenas para alimentar os desejos do ego. O verdadeiro propósito é encontrar equilíbrio, prosperar e gerar impacto positivo para o mundo e para a sociedade. Imagina as leis universais como um rio fluindo naturalmente, e você pode direcioná-lo para irrigar campos, sustentar comunidades e criar beleza. Porém, se tentar bloqueá-lo ou explorá-lo de forma predatória, tudo entra em desequilíbrio. Quando usamos o nosso poder de cocriação para beneficiar os outros, a energia volta para a gente multiplicada. É a famosa lei do retorno, tão discutida por filósofos como Emerson e presente em tradições espirituais como o Kukkara. E tem um alerta importante aqui: como que a gente evita cair na armadilha do ego espiritual? É muito simples. Sabe aquela sensação de superioridade que às vezes aparece quando a gente começa a descobrir o poder da mente e do espírito? A resposta está na prática constante de autorreflexão e no cultivo de valores como gratidão, compaixão, amor e humildade. Esses valores funcionam como âncoras, mantendo a mente e o coração abertos. Eles ajudam a gente a navegar pelas complexidades da vida sem se perder. Outro ponto crucial: resiliência. Nem tudo acontece na velocidade que a gente gostaria. Obstáculos virão, fracassos vão acontecer e haverá momentos de dúvida, mas é aí que o verdadeiro crescimento acontece. Joseph Campbell, com a sua teoria da jornada do herói, ele descreve como os momentos mais sombrios muitas vezes nos levam às maiores transformações.
Encarar essas dificuldades com coragem e determinação é parte fundamental do processo do despertar desse poder adormecido. O convite é simples, mas profundo. Você está disposta a se tornar o arquiteto da sua vida? Porque essa é uma jornada que transforma não só o que você cria, mas quem você é. No fim das contas, despertar esse poder significa assumir algo profundo, a responsabilidade total pela sua vida. Não se trata de controlar tudo ao seu redor, porque sejamos realistas, isso é impossível. E o objetivo é entender que você pode ter o controle sobre como escolhe reagir às circunstâncias. E aqui está a verdadeira liberdade: encontrar paz, alegria e realização dentro de você, independente do caos lá fora. A grande pergunta que eu te deixo é: você está pronto, pronta para aceitar esse chamado? Preparada para transformar pensamentos em ações, palavras em poder e intenções em realidade? Porque este é o momento de soltar as crenças limitantes, de abraçar a sua capacidade de cocriar e de construir uma vida alinhada com quem você realmente é. No fundo, cocriação consciente não é só sobre alcançar objetivos ou realizar desejos. É sobre descobrir quem você pode se tornar ao longo do processo. É despertar para a verdade de que você nunca foi um mero espectador nessa história toda. Você é, e sempre foi, uma força ativa da criação do mundo à sua volta. O que começou aqui como uma simples reflexão se transforma em um mergulho profundo na sua essência. A cocriação não é um truque, uma mágica ou uma promessa vazia. É um chamado, um convite para assumir o controle de quem você é, de como você vive e de como molda o seu mundo, com consciência, com intenção, com propósito. Mas aqui vai o mais importante, que não é o que você está aprendendo no que eu estou falando. O verdadeiro poder está no que você vai fazer com o que eu estou falando. A partir desse momento, cada pensamento, palavra e ação que você colocar no mundo tem o potencial de transformar a realidade. Então eu te pergunto, você está pronto, pronta para usar esse poder de maneira consciente? Está disposta, disposto a viver como um verdadeiro co-criador, alinhando seus desejos com algo maior do que você? Porque no fim, a resposta está nas suas mãos. E aqui eu quero deixar algo muito importante para você. O meu livro, Jogo Intime. A única forma de cocriar é para a vida do outro e não para si mesmo. E o livro Jogo Intime vai te ajudar a treinar a sua liderança, a treinar a sua mente, a desenvolver a sua capacidade de estar com pessoas, de ajudar pessoas, de envolver pessoas e de transformar pessoas. Se você quer ter acesso ao livro, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você entre num grupo de WhatsApp, o grupo do livro, o grupo de leitura. Lá, além de ter acesso ao livro, você também vai ter acesso a mais informações que vão transformar a sua vida e te ajudar a co-criar o seu mundo. É isso. Se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe esse vídeo com pessoas da sua vida, continue me acompanhando hoje, amanhã e sempre aqui no Diário do Fábio Fox. Até nosso próximo encontro.